Olá, eu sou a Adriana Resplandes. E eu sou a Raíssa Osório. Nós somos analistas do CERT Senat e esse é o Nós, Elas e Todo Mundo, no transporte e em qualquer lugar. Nesse episódio, estamos falando sobre um tema urgente e necessário: a violência de gênero e o respeito como base das relações. É um tema que requer nossa total atenção. No bloco anterior, vocês puderam acompanhar aqui conosco uma conversa com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Liege Lorenzetti, que ela trouxe ali um olhar a partir do ecossistema do transporte sobre o enfrentamento da violência e também a atuação da PRF nas estradas do nosso país. Exatamente, Dri. Agora, nesse segundo bloco, o Elas, vamos aprofundar essa discussão a partir do olhar e das vivências de uma mulher que tem atuado fortemente com projetos voltados à transformação social e ao enfrentamento da violência de gênero. Nossa convidada de hoje é Adriane Mendes Vieira Mota, gerente de governança ambiental e social do Grupo Ser Educacional, que lidera projetos e ações voltadas à equidade de gênero dentro do grupo. Entre esses projetos está o Cadeira Vazia. Ele tem mobilizado instituições e a sociedade como um todo a refletir sobre esse tema, né? Além da violência de gênero, também o próprio feminicídio. Então vamos acompanhar esse bate-papo que está muito especial. Vem para cá, Adriane! Bem, meninas, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. É uma temática extremamente importante. O Grupo Ser Educacional é um grupo educacional, né, de centros universitários, faculdades, universidades, né, em todo o Brasil. São mais de 60 unidades ao longo de todas as regiões de ensino presencial, à distância, polos próprios, polos parceiros. E estamos em todos os níveis do ensino técnico, superior, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, com mestrado e doutorado. Então, é um prazer e um dever para nós, enquanto instituição de ensino, trabalharmos dentro das temáticas não só de educação, mas de violência de gênero, enfrentamento e na tratativa de trazermos uma sociedade melhor para esse mundo, né? Perfeito. Adriane, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande ter você aqui conosco nesse bate-papo. Nós queremos muito ouvir as histórias que você tem para nos contar. Primeiro, eu gostaria de te perguntar, você tem uma formação sólida em meio ambiente, ciência, gestão pública. Como que essa trajetória toda se conectou a esses projetos sociais voltados à equidade de gênero e o enfrentamento à violência? Eu tenho uma formação na área ambiental, sempre trabalhei em empresas públicas e privadas dentro da gestão ambiental. E a gestão ambiental, ela trabalha não só com os recursos naturais, propriamente dito, mas com o ser humano, principalmente. Então, as relações sociais do homem com a natureza e do homem com ele mesmo e o ambiente urbano fazem parte de toda essa gestão também. Então, a gente não tem como trabalhar meio ambiente se a gente não trabalha com um dos principais elos, né, transformadores do meio ambiente, que é o ser humano. Então, trabalhar as questões de gênero, trabalhar as questões de desigualdade, as questões educacionais e de conhecimento à sociedade fazem parte disso tudo. E hoje, enquanto gestora de governança ambiental e social dentro de um grande grupo educacional, eu posso trabalhar isso trazendo a vertente de educação, que é outra vertente que é inerente a todos nós, não só de formação, mas de questão de trabalho também. Muito bacana. Muito obrigada, viu, Adriane, por estar aqui com a gente hoje. Um prazer. Bom, o respeito aparece como um valor essencial das relações humanas. Como você enxerga a relação entre respeito, igualdade e a prevenção da violência? O respeito, eu acredito que seja a base primordial de todas as relações. Relações humanas, relações amorosas, relações de amizade. Então, toda e qualquer relação, ela precisa ter o respeito à base, o respeito à vida, né? Isso faz parte não só da Constituição Federal,
da gente enquanto brasileiros, mas faz parte do dia a dia. Então, quando não há respeito, a gente não consegue enxergar o outro, né, na mesma equivalência, a gente não consegue priorizar o outro o quanto a gente se prioriza também. Então, o respeito ele é primordial para as relações e ele é a base para que a gente chegue às outras pessoas, não só no intuito de ajudar, mas no intuito de prevenir e no intuito de trazer conhecimento a cada um também. Então, à medida que a gente traz o respeito ao próximo, à mulher, e hoje em dia, com a questão da sororidade cada vez mais em alta, né, ele se torna uma necessidade para se imbuir na nossa sociedade. Então, não é só respeitar, é explicar às pessoas a importância que elas têm de respeitar umas às outras. Parece básico, mas não é. Exatamente. E falando em relações igualitárias que você colocou aí, quais os entraves que hoje você ainda vê culturalmente, institucionalmente, que ainda embarrera essa construção dessa sociedade mais igualitária? Nós temos aí veias chaves, né, de processos transformadores da nossa sociedade. Então, não só a questão cultural da mulher enquanto objeto, pertencimento ao longo das últimas centenas de anos, né, no Brasil e no mundo, mas as próprias relações trabalhistas, da maneira que ela vem evoluindo e vem trazendo a mulher cada vez mais dentro de um painel igualitário e da necessidade, enquanto provedora da família, enquanto provedora dos trabalhos, enquanto mente ativa, colaborante, né, e muitas vezes como papel fundamental comportamental dentro de uma empresa. Então, quando a gente vai trabalhar a parte de gestão de equipes, né, de gente de gestão, a gente avalia sempre também esses processos dentro da área de governança, né, educação e meio ambiente. A gente sempre vê o papel transformador do aspecto comportamental da mulher dentro das empresas e isso traz uma transformação dentro dos setores. Então, existem problemas sistêmicos em determinadas áreas, então setores da construção civil, setores da siderurgia, das indústrias de base e das indústrias de transformação também e tecnologia, em que a mulher vem trazendo um papel determinante e, claro, com características culturais, antropológicas, e aí a gente denota desde o comportamento da questão animal, né, de desenvolvimento da sociedade e dos aspectos mais cognitivos, até mesmo a questão mais comportamental e da mulher na retomada de lugar dentro da sociedade. Então, culturalmente, a gente ainda tem um papel de levantar isso, de puxar umas às outras, né, enquanto sororidade, enquanto obrigação e enquanto, eu acredito que responsabilidade mútua, né? Mas também da gente galgar isso e quebrar alguns paradigmas. O paradigma de que a mulher ela custa mais à empresa, né? O paradigma de que a mulher vai trazer problema, o paradigma que a mulher vai parar porque ela tem obrigações em casa, que não são só dela. O paradigma de que uma mulher ela tem que ser rival da outra, né? Entre outros. Então, são quebras culturais ao longo de décadas que vêm sendo trabalhadas e que hoje a gente tem gerações que já crescem sem ver mais esses processos, esses retrocessos, né? Então, é muito bom a gente estar vivenciando e observando isso acontecendo, mas a gente entende também que não é uma transformação igualitária. Isso acontece em momentos diferentes, em locais diferentes, de maneiras diferentes. Então, eu acho que a luta e a transformação, ela precisa acontecer, mesmo que esteja galgando ainda um pouco mais lento do que a gente gostaria, né, em algumas regiões, mas é de extrema importância que ela esteja se posicionando, esteja crescendo, em alguns lugares mais rápido do que outros, mas esteja acontecendo. O negócio é sair da inércia. Você falou que para as novas gerações, né? Eu acho que o trabalho que a gente vem construindo, falando, exercendo o nosso papel que você acabou de falar, né, da responsabilidade que a gente tem com isso, é de mesmo que a gente não veja essa transformação acontecer agora, mas a gente sabe que a nova geração que está vindo já vai começar sem esses paradigmas todos que você trouxe. É uma semente plantada que já nasce sem impeditivos, né? Exatamente. E tomara que a gente esteja aqui, né, para poder acompanhar toda essa transformação. Pessoal, eu sei que vocês perceberam que hoje o nosso cenário está um pouquinho diferente. Ele traz aqui uma cadeira vermelha, chamativa. Vamos descobrir o porquê dessa cadeira estar hoje aqui no nosso cenário.
Exatamente. Essa cadeira vazia, ela faz parte de um dos projetos, né, de enfrentamento à violência que é desenvolvido pelo Grupo Ser Educacional. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Então, o Grupo Ser Educacional, através de todas as nossas instituições, né, ao longo do Brasil, Uninasal, Unama, Unifael, UNG e diversas outras da marca, todas elas hoje possuem uma cadeira dessa em cada sala de aula. Cada sala de aula do nosso tem essa. E esse projeto ele faz parte justamente de um grande programa que nós temos chamado Ser Mulher, que trabalha com a temática da violência de gênero, né? E entre os projetos nós temos uma linha, né, um eixo chamado justamente de divulgação, de levantar. O intuito dela é tirar do anonimato essa questão da violência de gênero e do feminicídio. Tirar isso da cozinha de casa, tirar isso da área do cafezinho, daquela conversa, né, no reservado e trazer isso realmente escancarado, né, para a sociedade. Então, toda sala de aula da gente conta com uma cadeira dessa, ela traz a temática do feminicídio através da frase, né, que nessa cadeira poderia estar estudando uma mulher que foi vítima de feminicídio. Mas é importante a gente ressaltar que não é só a frase chocante, mas é trazer o porquê, o como. Então, ela traz um QR Code, ela traz uma frase na parte onde o aluno coloca o livro para escrever, justamente se você está passando por uma situação de violência, nos procure, ligue 180 e um QR Code que leva para as cartilhas informativas. Nessas cartilhas tem explicando a questão da legislação, as 5 formas de violência e o que se deve fazer, como se pode procurar ajuda. Então, ela é realmente um ponto para não só a gente lembrar e trazer para o dia a dia da gente a quantidade de mulheres, né, que sofrem, que passam por situações dessas ou até aquelas que já foram vítimas de feminicídio e que a gente traga essa temática para dentro da sala de aula, para dentro das empresas, para dentro das organizações, mas que a gente tire isso do anonimato, deixe de passar uma borracha em cima dessas situações. Então, é um dos projetos que a gente traz de elucidação em parceria, claro, com grandes grupos desta temática, como o Grupo Mulheres do Brasil, o Instituto Maria da Penha, o Instituto Banco Vermelho, que trabalham todos com essa temática também de violência de gênero e feminicídio zero. E como que funciona? Ela fica na sala de aula e ela fica literalmente vazia? Ninguém pode sentar, é isso? O intuito dela é que ela não se deva sentar, para que todo mundo possa observar, né, a questão da cadeira e lembre-se que ali realmente poderia ter uma pessoa e que não está, porque o feminicídio é uma questão que nos acompanha diariamente. Então, todas as nossas instituições, em cada sala de aula tem uma cadeira dessa. Então, é aquele vislumbre realmente do aluno chegar, se dirigir para a sala no dia a dia, corrido, né, veio do trabalho, veio da sua família, dos problemas de casa, e quando ele chega na sala de aula, ele se deparar com aquilo e ver que aquela realidade, muitas vezes que ele passa em sua casa, que ele passa no seu ambiente de trabalho, aquela aluna que já visualizou isso acontecendo, seja com a vizinha, um amigo, um familiar ou ela mesma, ela veja que aquilo ali, ela não está só, que tem mais alguém pensando nisso junto com ela, que ela tem apoio, né, para onde buscar, onde colher, onde procurar. Então, é um dos projetos que a gente trabalha, trazendo essa temática para o dia a dia, para a sala de aula e para a sociedade, né, como um todo. Eu acho que interessante. E é uma forma também de você nunca esquecer. Porque, assim, todos os dias os alunos entram ali e todos os dias vem na mente que existe esse problema, que é um problema estrutural, que precisa ser enfrentado, que precisa ser discutido. Então, parabéns, eu achei, assim, é algo que é palpável, né? É algo que você olha e lembra. Então, é muito, muito, muito fantástico. Parabéns pelo projeto. Obrigada. E se comunica muito com a campanha do Agosto Lilás, né? Que foi, inclusive, tema da nossa discussão com a inspetora Eliege no bloco anterior. Então, realmente, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Além da cadeira vazia, nós trabalhamos também com o Banco Vermelho, né? Que ele traz também uma questão similar, mas o do pense, reflita, levante e haja, né? E dentro dessa temática para a sociedade, eu acho que é muito importante não só a gente trazer projetos que vão levantar o tema, mas aqueles que vão também dar o apoio e mostrar onde eles podem buscar ajuda.
Então, nesse sentido, a gente traz outros projetos juntos, como o Espaço Seguro, que propõe dentro das nossas unidades a criação de um local de acolhimento para a mulher que esteja passando por um momento de violência. Ela saiba que ali tem um local onde ela pode recorrer, desde fugir na hora de um agressor e ter um local de apoio onde ela possa ligar para alguém, se direcionar ou até mesmo buscar qual o apoio local da sua cidade, quais são as delegacias existentes, ou ter uma ajuda no sentido de apoio jurídico, psicológico, né, de profissionais habilitados nas nossas instituições de ensino. Então, na verdade, ele compõe um ciclo de projetos, né, que passa pela questão do conhecimento, do apoio, da atenção à pessoa que está passando por isso e até mesmo projetos que são relacionados ao pós-feminicídio, né? Então, nós trabalhamos com todos esses eixos, inclusive com apoio às vítimas, né, e aos familiares. Muito bacana. E o Cadeira Vazia, ele se comunica também com o setor de transporte, né? Que você já contou um pouquinho pra gente antes aqui dessa nossa conversa. Como que isso acontece? Justamente, o projeto ele é bem polêmico, né? Então, hoje nós estamos aplicando e tentando trazer ele para alguns setores em que a gente sabe que acontece pelo grande fluxo de pessoas, como é o setor de transporte. Todos dependemos de transporte, então está no dia a dia de todos, entre os diversos modais existentes. Então, hoje nós estamos com parceria entre metrô, entre o sistema rodoviário e temos uma aplicação também já acontecendo hoje com taxistas. Então, trabalhamos com uma empresa de táxi na região metropolitana de Recife, atendendo 800 taxistas através da capacitação deles, num módulo de um curso chamado Protocolo Violeta, junto com a Prefeitura do Recife, com o apoio da Prefeitura do Recife. Então, eles realizam esse curso gratuitamente, recebem a certificação e, com isso, eles recebem todo um equipamento para o seu táxi também ser identificado como um taxista seguro para as mulheres, né? Você trouxe esse material aqui pra gente, trouxemos. Né? Tá aí, produção? Traz aqui pra gente, por favor. Então é esse o material que você trouxe pra gente. Explica um pouquinho, por favor. Então, muito obrigada. Após fazer a capacitação, os taxistas eles recebem um termômetro da violência, onde ele tem algumas ações cotidianas, frases e comportamentos que vão remeter à violência, né, de gênero, e justamente dizendo tome cuidado, reaja, peça ajuda a um profissional aos níveis que esses comportamentos vão ficando, não deixar a temperatura subir, né, nesse caso apelando justamente para isso. E além disso ele traz uma frase de efeito similar ao do Cadeira Vazia, né, que nesse veículo poderia estar viajando uma mulher que foi vítima de feminicídio. E o QR Code justamente que leva para as cartilhas do projeto, indicando a rede de apoio local, quais são as instituições, quem pode ajudar com o quê, se tem casa de recolhimento, delegacia da mulher, quais são os telefones de contato que ela pode procurar. Então, cada táxi ele recebe um prospecto desse que fica fixado atrás do banco do passageiro, porque a gente fez uma pesquisa também, inclusive com os taxistas, e a maior parte das mulheres elas não sentam atrás do motorista, elas sentam atrás do banco do passageiro. Então, a gente verificou isso e coloca a gente justamente no local que tem mais apoio. Além disso, eles recebem também um adesivozinho no vidro e um adesivo externo para poder identificar o táxi mais facilmente. Eu vi que tem aqui também um outro material. Sim, temos uma capazinha de encosto de cabeça que traz justamente a logo do projeto, né? Trazendo uma cadeirinha de táxi, né, vazia, né, falando que uma vítima poderia estar ali, né, mas que poderia estar ocupando esse assento, e o Ligue 180, assim como as marcas institucionais do projeto. Então, todo taxista recebe 2 cabeceiras dessa que ficam nas cadeiras da frente, né, e esse material de apoio, e além da capacitação. Então quer dizer que a mulher, quando ela entra num táxi, que ele tem todo esse material, ela se sente segura, porque ela sabe que esse taxista, ele foi preparado, ele passou por uma capacitação e ele vai saber se portar diante de qualquer situação de violência de gênero, de violência contra a mulher. Então é um táxi seguro, digamos assim. Exatamente, o intuito é esse. O intuito é que a gente traga essa capacitação para os colaboradores da área de transporte, para que eles consigam não só identificar o momento que estejam acontecendo, mas saibam como interceder, como reagir, o que pode e o que não pode ser feito, né? E até mesmo eles se capacitarem para não
ocorrerem com eles também, no intuito de uma mulher que esteja trabalhando ali na área de transporte, ela saber como se precaver também e, por conta inclusive da questão da posicionamento em áreas de trabalho, que a gente sabe que isso também acontece, mas também o profissional, ele não acontecer de ele realizar algo ou algum comportamento ou alguma dessas frases, né, que possam estar identificando uma violência de gênero, né, porque costumeiramente as pessoas acham que violência é apenas a agressão física, e não é. O verbal, ele já machuca bastante, né? Começa muito antes da violência física, né? Muito antes. Bom, e quais são os principais resultados que já foram alcançados com esse projeto até o momento? Bem, as capacitações através desse protocolo Violeta, né, elas acontecem hoje com o segmento dos taxistas e do Giro, que é um similar aplicativo de transporte também, como próximo ao Uber, e estão em conexão com outras empresas também, para que a gente traga para dentro do sistema, mas ele já acontece hoje com a associação de bares, restaurantes, hotéis, pousadas, academias, motéis, e já temos mais de 4.500 colaboradores dessas diversas áreas já realizando treinamento, além dos próprios taxistas, e já tivemos vários casos, inclusive começamos a observar a criação de grupos de mulheres que estão agora à frente dos veículos de transporte, de taxistas, da Giro, de Uber, que estão se posicionando, solicitando esse treinamento para a gente, para poder darem um upgrade no seu trabalho, né? No seu comportamento de trabalho, poder trazer essa segurança para as outras mulheres da sociedade. Então, enquanto mulher, a gente se sente mais segura sendo usuária de um transporte desse, mais qualificado, e a gente tem esse posicionamento. Então, a gente encontra vários casos durante esses treinamentos, né? A gente faz contato com cada um deles para saber, faz o acompanhamento, como ele está fazendo, porque ele não terminou, porque ele deu uma paradinha no curso, e assim como aqueles que, quando terminam, também para a gente verificar como é que foi essa assimilação, né, e até fazer a entrega do material todo. Então, fazemos os encontros físicos também para fazer esse relato. Então, vários deles já nos trouxeram situações que já aconteceram no táxi, que eles tiveram que parar, tiveram que ir em delegacias, né, junto com a pessoa dentro do táxi, casos em que teve que abandonar a corrida por conta disso, ou que teve que tirar a pessoa à força de dentro do táxi para poder levar a mulher em segurança para sua casa. Teve um dos taxistas que contou para a gente também que após o treinamento atendeu um casal que a mulher estava pós-consumo de álcool, né? Estava visivelmente embriagada, não tinha muita condição, e o rapaz estava tentando abusar dela e já era namorado, tudo. E mesmo assim, pelo menos era o que ele estava contando da história, e que mesmo assim ele conseguiu tirar o rapaz de dentro do táxi, ameaçando chamar a polícia e tudo. E aí pegou o telefone dela de contato para poder ligar para a família ou para algum amigo próximo para poder levar ela para casa. E aí fez isso e explicou para a família dela o que é que tinha acontecido, para que quando ela pudesse, né, responder por si, ela entendesse o que é que estava acontecendo e tomar as medidas cabíveis, né, necessárias. Nossa, então é uma quantidade de relatos enormes, infelizmente. Vidas, né? Salva pessoas de situações. Sim. Gente, muito interessante, muito legal mesmo. E você traz ali o contexto da educação, das pessoas, dos universitários estarem envolvidos, né, nessa causa. Como que você vê isso? Do envolvimento de jovens, de pessoas que estão ali fazendo os cursos, estão ali, né? Que a gente sabe que muitas dessas violências acontecem nesses grupos. E aí vocês estão envolvendo justamente essa galera mais jovens nessa conscientização e nesse enfrentamento também. Eu sou professora há mais de 15 anos, né? Entre os diversos níveis de estudo. Já pude presenciar muita coisa nisso. E eu acho que a preocupação da gente nasce um pouco disso, então a gente mistura na criação desses projetos, eu acho que um pouco desse sentimento do que a gente vivencia, né, e acaba trazendo para a realidade. E a gente quer criar projetos que vão ajudar a evitar problemas que a gente vê no dia a dia, né? Então o intuito desse projeto é um desses, é de realmente a gente trazer para a realidade isso. E essa turma jovem, muitas vezes a gente precisa dar uma impactada, né, para isso acontecer, porque eles são mais imediatistas, né? Hoje a gente vive, na verdade, eu acho que todos nós, de maneira geral, a gente vive o agora, muito mais rápido, né?
Então, a sensação do imediato, ele causa muito mais efeito. E aí você trabalhar com um projeto que ele vai dar essa sacudida nas pessoas e vai trazer essa convivência para o dia a dia, traz essa temática para a realidade, para a vista de quem está ali, é muito importante. E que eles possam levar isso para dentro da casa deles, que eles possam trazer essa temática, dizer em casa, ó, eu me lembrei de fulana, porque eu cheguei na faculdade hoje e tinha uma cadeira assim, não sei o quê, não sei o quê. Em algumas instituições, claro, nós tivemos agora, por exemplo, algumas instituições que pediram autorizações para algumas famílias, em que já ocorreram casos de alunas da instituição ou de colaboradoras que foram vítimas de feminicídio, não dentro da instituição, externamente. Então, pediram autorização da família para, inclusive, colocar o nome delas, né, como uma maneira de lembrar essas mulheres e trazer isso para o dia a dia. Então, trabalhar essa temática é extremamente importante e não é trazer só a cadeira, é você trabalhar isso junto com o docente em sala de aula para que ele traga a resposta correta, né, e possa responder, porque, infelizmente, o principal ator relacionado a isso é o homem, né? Ele tem que estar no papel dele de elucidador, de trazer esse conhecimento para o gênero, né? E como, infelizmente, muitas vezes ator, né, responsável pelos casos de violência de gênero. Então, trazer isso, trazer essa informação para ele também, para que ele veja que aquilo ali está errado, mesmo que ele tenha sido criado num ambiente, vivenciando aquilo ali diariamente, e acho que aquilo faz parte do cotidiano, mas ele entender que aquilo não é o normal, que então tem todo um apoio psicológico, educacional por trás, porque a gente acredita que só a educação transforma as pessoas, né? Exatamente, e é uma forma de cumprir o papel da educação, que é de transformar as pessoas, de fazer cidadãos cada vez mais conscientes, de mudar provocar comportamento. Mudança de comportamento. Exatamente. Bom, isso tudo que você trouxe agora pra gente nesse final conecta bastante com a nossa última pergunta. E a partir desse, né, nosso breve encerramento aqui, eu gostaria de entender como que você aprendeu, o que que você aprendeu ao longo da sua jornada sobre o respeito, né, e o poder que o respeito tem no sentido de transformar vidas, transformar realidades, especialmente aí dentro do seu contexto de sala de aula, de coordenação de um grupo tão relevante como o Ser Educacional. Nossa, essa é uma pergunta bem chave, né? Eu acredito que não só que é a mola mestre de tudo, mas enquanto a gente tem respeito pelos colaboradores, a gente enxerga a dificuldade do outro como nossa. Eu costumo dizer que não existe dúvida que seja boba, toda dúvida é pertinente, né? Se a pessoa não entendeu é porque eu não me comuniquei corretamente para isso. Então a gente, enquanto líderes, precisamos nos colocar no papel disso, né? Então tem uma mudança toda de contexto, que eu acho que isso passa por toda a questão da evolução da própria administração, da gestão de equipe ao longo dos anos. Eu acho que isso é uma mudança cultural, comportamental grande na sociedade, que já acontece fora do Brasil há um pouco mais de tempo, e aqui no Brasil já está também andando a passos largos, mas a transformação do chefe no líder faz parte disso, né? Então, você enxergar a equipe enquanto você como parte disso. Então, nunca é você ou eu, é o nós, né? O coletivo. A gente nunca faz nada só. Ninguém faz nada só. A gente sempre faz junto com alguém. Então, quando a gente enxerga isso e traz isso para o dia a dia da gente, tudo se torna mais fácil. É a gente enxergar o aluno, né, dentro desse papel, não só de consolidador do que você está tentando trazer, e você como professor, você não é o detentor da comunicação nem do conhecimento, mas o facilitador, né, daquilo ali, aquela educação, mais do que hoje, ela é disseminada com a questão da facilidade do acesso com a internet. Então, o acesso à educação hoje, ela está muito mais fácil, mas nem sempre a gente consegue que as pessoas absorvam. Então, o professor está mais no papel de facilitador, de intermediador, de guia, né? E de consolidador, e por que não também de experiência, né? Então, é aquele expositor em que o aluno também se vê. Então, eu acho que a gente, enquanto docente, tem um papel aí que é muito de responsabilidade, de ter isso como exemplo de vida, para que as pessoas vejam, não adianta só eu falar, eu tenho que vivenciar isso. Então, se não sou eu que levo para eles esses projetos, se não somos nós,
né, enquanto docentes, de maneira geral, que trazemos isso para a realidade do aluno e mostramos para ele que isso faz parte da vida de várias pessoas e que a gente precisa lutar contra isso, seja dentro de uma cadeira vazia, seja num espaço seguro, seja pela briga judicial das famílias que precisam trazer isso, né, e não esperar anos e anos por um retorno da justiça para um recurso financeiro para que a criança tenha um aporte e consiga viver, ou mesmo até da prisão do agressor, que muitas vezes fica impune durante anos. Então, consolidar trabalhos dentro da área educacional, eu acho que são primordiais para que a sociedade viva, entenda, compreenda e replique, né? Então, a gente traz isso para dentro da sala de aula, exemplificando, né? E as metodologias ativas estão faladas hoje em dia, né? Estão trabalhadas hoje em dia no setor educacional, eles são isso, é trazer para a realidade, é mostrar para ele que ele resolve os problemas, trazendo conhecimento e aplicando no dia a dia dele. E isso é um reflexo disso, é aplicar no dia a dia da gente o problema, trazer as causas, né, combater essas causas e trabalhar com a realidade que a gente tem, com as consequências que são e dar o apoio a quem precisa. Adriane, muito obrigada. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Foi muito bom saber que existe uma instituição educacional com tantos projetos sociais voltados aí ao enfrentamento da violência de gênero, ao enfrentamento ao feminicídio. Saber que a educação pode sim cumprir esse papel, né, de mudar, de transformar histórias, de transformar comportamentos. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por todos os projetos que o Ser Educacional desenvolve. A gente conversava ali nos bastidores, a gente sabe que tem outros vários projetos que a gente passaria aqui horas conversando de tantos projetos bacanas que vocês desenvolvem. Parabéns mesmo e muito obrigada pelo seu tempo. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também. Esse foi então o segundo bloco do episódio que tem como tema violência de gênero e o respeito como base das relações. E a discussão não termina por aqui. No próximo bloco, o Todo Mundo, continuaremos com essa reflexão de como nós, enquanto sociedade, podemos ajudar no enfrentamento à violência de gênero e ao feminicídio, uma causa que é de todos nós. Exatamente. Então, fica com a gente que ainda tem muita história para contar. Até lá! E vamos lembrar que essa cadeira está vazia porque uma mulher foi vítima de feminicídio, como muitas são no nosso dia a dia. Vamos trabalhar juntos para que essa cadeira não fique mais vazia em nenhuma instituição de ensino.